Hello guys, welcome to my channel for my new video on YouTube. So subscribe now, and so let's talk about alphabet, how pronunciation. So let's start. Fala galera, aqui é o Teacher Matheus e hoje a gente vai falar sobre como pronunciar facilmente palavras a partir do alfabeto em inglês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que focar aqui nesse vídeo é as vogais, como elas são pronunciadas, tá? A gente vai falar um pouco disso num outro vídeo, mas geralmente a divisão silábica de uma palavra tem a ver com a sonoridade das vogais. Às vezes uma palavra não tem vogal, mas ela tem uma sonoridade de alguma das vogais, então ela também separa as sílabas a partir disso. Por isso nós vamos focar em como pronunciar as vogais e entender qual é a maneira melhor de pronunciar algumas das palavras em inglês. Essa é uma aula para ampliar o seu vocabulário e vamos ter algumas dicas entre cada letra, tá bom? Bom, vamos começar com o A. O A no alfabeto em inglês é A. Em algumas palavras ele vai aparecer assim, tá? Outra pronúncia para o A é o E, um E bem aberto. Então vamos ver. Palavras que teriam um A com um som de E. Ape, macaco de carro, sabe? Porque o macaco do zoológico é monk, mas ape é um macaco de carro. Então, A-P-E. Esse primeiro A tem som de E. Ei, você aí, isso mesmo. Bom, late, de chegar tarde, atrasado em algum lugar. You are late, for example. Esse A da segunda letra, ele tem um som de E. E vai uma dica importante aí. A palavra chocolate em inglês se escreve da mesma forma no português e no inglês, porém tem uma pronúncia diferente, é ela que vai mandar aí. E muita gente acha que só porque esse late do chocolate tem essa mesma terminação, essa mesma grafia que leite, de chegar tarde, atrasado, as pessoas pronunciam chocolate. Só que está errado, it's wrong, Ben, it's wrong, guys. Está totalmente errado. A pronúncia correta para chocolate em inglês é chocolate. Chocolate, isso mesmo. Não se esqueçam, don't forget. Ok? Remember always. So, a próxima palavra que a gente vai ter aí com A, com som de E, é face. So, remember Facebook, ok? Isso mesmo, rosto. Facebook, livro do rosto. Uma boa exposição aí, né, para quem gosta. Bom, uma outra palavra que vai ter o som do A com E é patient, que é paciente, né? Que se escreve patient, né? E no inglês britânico eles vão respeitar um pouco melhor essa grafia do T, e a gente também vai falar isso num outro vídeo, tá? Mas uma pronúncia mais comum pra gente, que gosta muito mais e tá um pouco mais americanizado, tá? É a ideia de patient, né? Esse PA do começo tem esse som de patient, ok? Essa é a pronúncia correta aí. Palavras que vão ter um som, vão ter o A, mas o A vai ter um som de E, bem aberto. Sempre lembra disso, tá? A clássica marca aí de celulares, iPhone, por exemplo, Apple. Apple. Então esse primeiro A tem um som de E, Apple. Apple também é maçã, né? Pra quem não sabe, por isso por que será que a Apple tem um símbolo de maçã, não é mesmo? Bom, uma outra é better. E não é tipo de melhor. Better de rebatedor. Isso mesmo. Better. B-A-T-T-E-R. Better. Rebatedor. Também tem esse som aberto. Better. Ok? Fact. Fact. Que é fato. Fact. Ok? Então, fato, F-A-C-T, fact. Com esse E bem aberto. E uma última dica aí vai para aqueles apaixonados que gostam de falar I love you in English. So, passion. Passion, tá? Paixão. E uma dica bem legal e interessante que a gente vai abordar num outro vídeo, de onde surgiram algumas palavras que não tem muito a ver para nossa mente em português, que é passion fruit. Passion fruit é maracujá em inglês. Só uma dica aí, e no outro vídeo a gente vai abordar um pouco por que surgiu palavras para uma determinada coisa. Então, se a gente fosse traduzir maracujá,
passion fruit ao pé da letra em inglês seria a fruta da paixão. E no próximo vídeo você vai saber um pouco mais sobre isso. Bom, a segunda vogal é a letra E, em português. Porém, no alfabeto, ela é I. A gente lê I, um I mais prolongado, como se fossem dois Is juntos, I. Ou então ela vai ter um som de E, tá? Mas não tão aberto quanto a letra A. Então a gente vai ver aí palavras que a letra E, em inglês, tem um som de I, como se fosse dois Is, um I mais prolongado que a gente fala. Seriam elas aí: lenient, lenient. Lenient é tolerante. Quando você é tolerante com algo, em inglês, you are lenient. Esse primeiro E, tá? Ele tem um som de I, lenient, ok? O segundo E tem um som de E, como vocês podem notar, porque é lenient. Eu sinto ele pronunciado, mas a gente está focando mais nessa primeira sílaba do li, lenient, ok? Bom, below, que é abaixo, quando o seu professor de inglês está escrevendo na lousa, na escola mesmo, em cursos, ou você lê em algum livro, tipo answer the exercises below. Responda essas questões, esses exercícios abaixo. Below, essa é a ideia. Below. Esse B, below. Ok? B-L-O-W. Below. Bom, são poucas palavras que quando vai para a grafia o E, ela vai ter esse som de I. Em geral, o E é lido mesmo como um E ou um E, né? Um E mais aberto, né? Mas não tão aberto quanto aquela pronúncia do A que a gente viu anteriormente. Bom, palavras que vão ter o E com E, um clássico que ninguém gosta de comer, quase, porque quem detesta vegetables vai detestar essa palavra. Lettuce ou lettuce. Eu prefiro lettuce porque eu tenho essa coisa de transformar meu T em R quando eu falo inglês, que é alface, tá? Então é um lettuce, lettuce, né? Então todas essas coisas aí, esse E tem um som de E, alface em inglês, lettuce. Better, agora sim a gente tá falando, né? Pode ser better também, porque como eu disse, geralmente americanizado, o T tem um som muito de R. Você vai ver isso em water, better, lettuce e por aí vai. Better, que é melhor, que é B-E-T-T-E-R, diferente de better, tá? Que a gente viu anteriormente, que era o batedor. Então, o rebatedor aí, num campo de beisebol, por exemplo, um better é melhor, tá? Better também, para quem quer uma pronúncia um pouco mais próxima. Lembrando que a pronúncia mais próxima da grafia vai sempre remeter ao inglês britânico, tá? Essa é a minha dica que fica. E uma pronúncia não tão coerente com a grafia, vamos dizer assim, não tão próxima da grafia, ela vai abordar o inglês americano nesse caso, tá bom? Bom, vamos falar aí também de bellow. Ué, mas você não acabou de falar below, bellow? Bellow é gritar, below é abaixo. Pronúncia, elas têm praticamente a mesma grafia, tirando que below de abaixo, que é B-E-L-O-W, e bellow de gritar, que é B-E-L-L-O-W. Um L fez toda a diferença aí. Você foi de abaixo para gritar. Então, você decide o que você quer. Se você quer gritar ou ficar abaixo. Você que sabe. Se você é a pessoa que grita ou a pessoa que fica abaixo da pessoa que grita. Você pode decidir aí, tá bom? Below, abaixo. Bellow, gritar. Ok? A próxima vogal que a gente vai falar é o I, que eu sempre dou uma dica essencial. Lembra que alguém te beliscou? E aí você tem que dizer I. Essa é a pronúncia do I no alfabeto. I. Né? Mas a gente pode ler ele também como um I, sim. Assim como o E pode ser lido como um E também lá, como a gente viu anteriormente. Então, o que a gente tem que entender? Geralmente, quando a letra está no alfabeto, ela está isolada. Se eu fosse soletrar, isso seria alguma coisa. Então, tudo bem. Agora, como eu não estou soletrando, ela está dentro de uma palavra, tem todo um contexto para isso, um contexto gramatical, cultural, que toda uma língua carrega, assim como a gente tem muito dessas coisas conosco, né? Geralmente um G, o I é pronunciável U ou não, né? E tinha trema para identificar antes, que depois caiu na reforma, então a gente sempre tem que entender, né? Uma letra isolada é uma letra isolada, ela numa palavra tem uma pronúncia diferente, assim como no português, isso não muda. Né? Essa carga cultural é que vai fazer a gente entender se eu pronuncio I ou I, no caso do I, por exemplo.
Então, palavras que a gente vai ter aí o I nessa função natural do I, que é como ele está no alfabeto, né? File. File é arquivo, pasta, tá? Então, file. Arquivo ou pasta, você vai dizer aí. Geralmente, você vai ver muito no computador para quem coloca os seus sistemas operacionais, como eu falei antes, no primeiro vídeo, celular, computador, qualquer coisa que você puder trabalhar em inglês, isso aumenta muito o seu vocabulário. Então, file, tem muita gente que já está acostumada. Uma pasta, um arquivo que você vai acessar, geralmente ele tem essa escrita file, F-I-L-E, dentro da sua conjunção, tá bom? Bom, uma outra aí é diner, D-I-N-E-R, tá? Não é dinner e a gente já vai ver o porquê. Diner é restaurante, tá? Uma outra palavra para restaurante é restaurant, bistro e por aí vão. Mas diner é uma palavra um pouco mais antiga que a gente usa para restaurante, tá? É daí que vai se originar o parentezinho dela que tenha quase aquela mesma relação do below e do bellow, que é o dinner. O dinner tem um som de I mesmo, e ele tem dois N's, né? Enquanto diner vai ser D-I-N-R, dinner vai ser D-I-N-N-E-R, tá? E dinner aí vai se referir a jantar, a sua última refeição do dia. No caso dos americanos não é a última, porque eles ainda têm a super ceia, né? A ceia, que aí vai ser um pouco mais pra mais tarde, à noite, ali, 10 horas, alguma coisa. Mas é uma das últimas refeições do seu dia, é o dinner, e o diner é o lugar que você vai para comer, que é um restaurante. A próxima palavra que a gente vai ver que o I tem som de I é write, que é W-R-I-T-E, que é o verbo escrever. Geralmente eu falo que uma pronúncia de W é um pouco mais difícil dentro de uma palavra, né? Principalmente quando o W começa. Ele geralmente tem som de R, tem som de U, tem som de V, vai variar muito da palavra. Se você geralmente vê um double H question, que são palavras com WH que começam perguntas, você vai ter what, who, where. Então cada uma dessas coisas vai te trazer aí uma menção e a gente vai falar um pouco de pronúncia mesmo de cada palavra e como entender essa pronúncia um pouco mais pra frente nos próximos vídeos. Mas conforme você for aprendendo, você vai ter um feeling de como pronunciar o W, não se preocupa com isso, tá? Então write, que é o verbo escrever, tem o I aí e esse I tem o som de I. Porém, cada verbo sempre tem uma conjunção, uma conjugação em presente, passado e particípio aí dos verbos. Então o verbo ele vai estar no presente, nesse caso write, que é escrever. Ele vai estar no passado como wrote, né? Esse I de write vira um O, é a única alteração que ele tem, ele é um verbo irregular e a gente vai falar isso também num outro vídeo sobre a diferença entre verbos regulares e irregulares. E a terceira coluna, que é o particípio, que seria o nosso ado e ido, né? Porque write escrever, wrote escreveu, e aí seria escrito, né? Porque não tem escrevido. Por favor, gente, não existe escrevido. Por favor. E aí, escrito, a gente escreve da seguinte forma. W-R-I-T-T-E-N. E aí, como se pronuncia, Matheus? Written? No, bem, errado. It's wrong. When you pronounce it, is written, ok? Então, write, presente do verbo escrever. Written, particípio do verbo escrever, escrito. Então, pronuncio com som de I, written. Outras palavras que eu posso aí pronunciar o I com som de I mesmo, a gente pode até retomar as que a gente já viu lá, né? Patient, lenient, então essas palavras vão ter essas vogais I mais fortes, porque talvez o que a gente tem que entender é que quando ela está mais próxima da pronúncia, que ela é mesmo como para nós no português, isso significa que essa vogal ela não é tão forte ou também ela não está tão presente na palavra. Tá? Geralmente vai ter uma alteração se ela for muito forte. É o caso que a gente viu anteriormente de Apple. Né? O A é muito forte nessa palavra, entendeu? Ao contrário do E lá no final. Bom, a próxima vogal que a gente vai falar é o O, né? E então, O no alfabeto a gente vai chamar OU, né? Como se fosse um O, U junto, OU. Ou então você vai usar um O não tão aberto, tá? Só para vocês saberem aí, ele não é tão aberto quando aquele A lá do final, que vira um E e tudo mais, ele não é tão aberto nesse sentido.
Então, por exemplo, palavras que vão ter aí o O, nesse O não tão aberto, seria a primeira pottery, e não é de Harry Potter, por exemplo, mas te ajuda a pronunciar Harry Potter de uma forma um pouco mais próxima do que eles querem, tá? Pottery, você tem um O, mas não tão aberto, sabe? Better é uma coisa aberta e pottery é algo mais fechado, tá? Pottery é cerâmica, para quem não sabe, tá? Mas isso não tem nada a ver com Harry Potter, porque Potter lá é um sobrenome e Potter aqui é um substantivo para relacionar a cerâmica. You have pottery vases, for example. Você tem vasos de cerâmica, tá? Uma outra palavra é lobby, que muita gente traduz, já não traduz mais, não importa essa palavra, mas que é recepção. Então, quando você está num lobby de um hotel, você está na recepção dele. L-O-B-B-Y, lobby. Só que tem uma palavra muito parecida, que é lobby, que é quando o O tem o som de OU. Lobby é lóbulo. Isso aqui que você tem na orelha, que pode ser solto igual o meu, ou junto. Muita gente tem junto, muita gente tem solto. Nas aulas de genética você vai descobrir que isso é recessivo ou dominante. Enfim, a gente está falando de inglês aqui, então lobe é lóbulo e lobe recepção. Bone é osso, para quem já assistiu aquela série chamada Bones, né? Tragicamente vocês agora descobrem o significado do nome da série porque ela não foi traduzida, né? Porque ossos seria muito difícil aí, né? Então bone tem esse som aí do O mais bone, né? Do O. E aí eu tenho uma palavra muito parecida, tanto com bone, na escrita, mas também com uma palavra muito parecida em português, que é o bonnet. Bonnet. E o bonnet se escreve B-O-N-E-N-N-E-T. Bonnet. Que é um chapéu feminino que vai lembrar bone, que é o osso, mas também vai lembrar boné, né? E só para vocês saberem, bonnet é um chapéu que as mulheres usam, tá? Um boné em inglês, igual o maluco de um pedaço, igual o Will Smith usa, seria cap, ok? C-A-P. Cap seria boné e bonnet, um chapéu feminino aí que as mulheres usam. Bom, vamos falar da última vogal? A U, isso mesmo. O U no alfabeto a gente pronuncia IU, como se tivesse um I e um U. Ou então a gente pronuncia um A anasalado, que é como se fosse um AN, mais ou menos. Ele não chega a ter um tio sobre esse A, mas sim um acento circunflexo. E quando eu falo que ele é anasalado, porque é como se ele estivesse mais vibrando dentro da sua pronúncia do que sendo exposto para fora como vogal, tá? Palavras que vão ter esse A, esse U com som desse A anasalado com circunflexo, vai ser current, tá? Corrente, C-U-R-R-E-N-T, current. Esse current, entende? Esse é como a gente vai ler num dicionário como um A com circunflexo. Uma dica importante. Você quer manjar de pronúncia, você quer saber mais, você precisa ter um dicionário. No dicionário, geralmente, inglês principalmente, que é o que você tem que ter, mais do que trabalhar com a tradução, é você ter um dicionário inglês, que vai te dar as definições totalmente em inglês e isso aumenta seu vocabulário. Mas, além disso, ele tem uma seção, depois da palavra, entre parênteses ou entre chaves, que mostra como pronunciar aquela palavra. Isso é muito, muito importante para quem quer ganhar pronúncia rápido. Então, ter um dicionário inglês é muito bom. Você pode ter, sim, um dicionário de tradução, inglês-português, mas esse inglês, geralmente ele traz essa pronúncia e é que pode te ajudar também. Então, esse current fica um pouco mais fácil de entender esse A anasalado quando você sabe um pouco dessa escrita de pronúncia aí, que é o que eles querem que você chegue próximo para treinar aí. Uma outra palavra que vai ter esse A aí anasalado é o fumble. Fumble, que é tropeço. Tropecei agora nas palavras mesmo, acabei de tropeçar, né? I fumbled, né? Eu tropecei. Aí é um verbo, fumble, que é F-U-M-B-L-W, e esse U aí tem esse som de esse A mais anasalado, fumble, tá? Uma palavra muito, muito legal, que vai ter os dois sons do U e o AM, é mucus. Mucus. Mucus é muco, tá? E o mil, que tem esse som de U, e o cus, que tem esse som do A nasalado. E se escreve M-U-C-U-S, mucus. E aí é muito legal, porque é uma palavra que aborda as duas pronúncias de U
de uma vez só, né? Então tem o primeiro U que é U e o segundo que é um A, mucus. Don't forget this, remember always. Bom, uma outra palavra aí vai ser o much. Much tem esse A que eu tô falando aí, ele se escreve com U, mas ele tem esse som de A. Much, que é muito, e que a gente sempre tem que focar que much é muito para coisas que eu não quantifico. I like it very much you. Por exemplo, eu gosto muito de você. Geralmente a gente coloca no começo. Gostar não é uma coisa quantificável, mas a gente quantifica de alguma forma. Quantificável de contável. Eu não tenho um gosto, dois gostos. Hoje em dia, com Facebook, rede social, YouTube, a gente pode quantificar os likes e tudo mais. Mas a ideia é que um sentimento, por exemplo, ele não é quantificável, então eu uso o much. O much é sempre para coisas não quantificáveis. Para coisas quantificáveis, eu vou usar many. Por exemplo, I have many pens. Eu tenho muitas canetas. Então, coisas que eu posso contar. Eu uso many. Coisas que eu não posso contar, eu uso much. Much tem esse sonzinho aí de o A anasalado, porque ele se escreve com M-U-C-H, much. Many vai relembrar lá o A, que é M-A-N-Y, many, tá vendo? Eles têm esse E mais aberto aí, many, ok? E a última aí, com som de U, que é fumes. Fumes. Fumes é vapores tóxicos, F-U-M-E-S, tipo fumes, entendeu? Mas vapores tóxicos, então tem esse sonzinho aí de U, fumes, ok? Não é filmes que você vê no cinema, isso é movies, ok? Don't forget, always remember. Bom, mas você deve estar se perguntando, e as demais letras do alfabeto, como se pronunciam? Então eu vou dar uma rápida pronúncia aqui para vocês, para finalizar esse vídeo, e também vou dar algumas dicas de como decorar aí, porque é muito importante, por exemplo, quando você vai soletrar seu nome em algum lugar, vai fazer um check-in no hotel lá fora, é sempre muito importante, porque a pergunta que não quer calar e que eles sempre vão te fazer é: How do you spell it? Como se soletra isso? Como que eu falo? Entendeu? Então essa é a ideia de quando você vai soletrar. Por exemplo, I spell M-A-T-H-E-U-S. Eu soletro M-A-T-H-E-U-S. Então eu acabei de soletrar meu nome. Então eu tô fazendo check-in no hotel, geralmente eles vão pedir para eu soletrar para não ter nenhum erro, para confirmar registro e todas as outras coisas. Então isso é bem de praxe o que acontece. Então é necessário sim você saber o alfabeto, porque ele é uma base de comunicação para coisas formais, ambientes formais, onde você precisa confirmar o nome, você... Além disso, como a gente viu anteriormente, é interessante saber porque você vai associar isso para sua pronúncia. Então, o alfabeto aí na sequência do que a gente conhece com 26 letras vai ser A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, or W, no problem about it, X, X, Y, Y, Z, or Z, Z, ok? Z, American, Z, British, tá? E aí eu vou deixar aquele vídeo que eu lá falei para vocês verem outras diferenças de pronunciação aí desse alfabeto. Então só dei essa última letra aí para vocês saberem que tem sim algumas diferenças. Não são todas as letras, são algumas diferenças, mas o Z é bem reconhecido. Se você vê uma soletração com Z, você sabe que ele vem de um inglês americano, se for Z, é um inglês britânico, tá? Algumas dicas que vocês precisam saber. Primeiro, foco no D e no T. Eles têm pronúncias parecidas, mas não são iguais. D é D e T é T. D, T. Sempre pensar é imagem. Em inglês também é imagem. Se eu pensar num D, D. Se eu pensar num T, T. Mais seco. Esse T e esse D é mais imponderado e mais vocálico, mais vibrado. Tá? Um outro foco é o M e o N.
você escreve M em português. M é E, M, E. E N, E, N, E. Você tirou esse E do final das duas, fica M, N. Tá? Então, elas são parecidas? São. Mas você tem que lembrar da imagem que você está buscando. Eu estou buscando um M, então M. Eu estou buscando um N, N. Tá? Tem uma alteração, ela é muito minúscula, mas um nativo, um fluente vai notar melhor. Tá? Aquilo que eu falei, você está aprendendo, então você precisa se tornar mais fácil, mais acessível para as pessoas, né? Porque nem todos são pacientes para entender que você está aprendendo. Bom, uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos em aula é sempre associar a letra a alguma coisa do seu dia a dia. Então eu vou ter o Y lá, o Y. Vou lembrar do mineiro. O mineiro diz why so, né? Então todas essas coisas que vocês têm que pensar. O R, me faltou o R. Eu moro no interior, então eu puxo o R. E aí me faltou o R, né? Eu vi você, para decorar o V, que é o vi. Ou, eu estou chamando alguém. Ou, e é o ou. E o I, como eu já falei, ai. Alguém beliscou você, você diz o quê? Ai. Então, cada momento da sua vida, do seu aprendizado, que você tenha técnicas de associação. Eu não sou totalmente contra. Eu acho que tem algumas técnicas de associação que parecem um pouco inúteis e que a gente pode conversar sobre isso no outro vídeo se vocês quiserem, se vocês sugerirem aí. Mas tem algumas técnicas de associação que vão te ajudar. E cada um cria a sua própria técnica de associação, tá? Essas são algumas dicas, mas você pode criar suas próprias técnicas de associação. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Eu te espero aqui na próxima quinta-feira com um novo vídeo. Você vai sugerir o tema, porque você sugere, a gente faz aqui. Tá? E se você quiser saber um pouco mais sobre mim, me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, tá? O Facebook, o Instagram, o Twitter, tá bom? E se você quiser saber sobre pacotes personalizados de aulas de inglês para você, deixa o seu like aqui, entre em contato comigo via e-mail e a gente pode estar conversando mais aí. Me manda um direct lá no Instagram pra gente dar uma conversada em inglês para você praticar, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal e bye bye! Fala galera, como estão vocês? Bom, devido ao feedback do meu primeiro vídeo, a gente vai fazer agora um segundo vídeo aí pra vocês terem aí mais uma aula. Não tem muito não. Fala galera, como estão vocês? Bom, aqui tudo fluindo e mais um vídeo essa semana pro canal com um tema muito fácil e que todo estudante de inglês deve saber. Alfabeto. Bom, primeira coisa eu vou deixar aqui no link com a descrição de um vídeo que vai mostrar a pronúncia diferente do alfabeto britânico para o americano. Bom, são pequenas coisas a questão de pronúncia, mas para você saber e lidar melhor com que estilo de inglês você quer falar. Mas hoje o nosso foco pro alfabeto é entender como pronunciar palavras a partir do alfabeto. Então a primeira coisa que a gente tem que ter foco e que a gente vai focar nesse vídeo são as vogais que decidem a entonação ou a pronúncia de determinada palavra. E em cada momento, A, E, I, O ou U vão estar pronunciados de uma forma diferente nas palavras. E é isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar aí pela letra A. Bom, o A no alfabeto é EI, porém em algumas palavras você vai ver ele também sendo pronunciado como um E bem aberto, tá? É bem assim. Então, por exemplo, algumas palavras aí que o A vai estar sendo pronunciado como EI, seriam elas ape, que é aquele macaco de carro, tá? Que é aquele macaco que tem no zoológico é monk, tá? Mas o macaco de carro a gente chama de ape, tá? Esse APE, esse A inicial a gente pronuncia como EI, tá bom? Outro que vai ser late, atrasado, uma pessoa que chegou tarde, late. Late tem aí essa questão de L-A-T, o segundo A, a segunda letra que é o A, W. E aí a gente tem a palavra write. Write é o verbo escrever. Bom, write é o verbo escrever e ele se escreve W-R-I-T. Write, tá? É bem difícil entender a pronúncia do W. Geralmente eu recomendo que você venha como um V, como um U, tá? Write é bem um V, tá? Gente, não tá dando certo isso. A próxima palavra que a gente vai ver que tem o I com som de I é write, que se escreve W-R-A...